Tamo de volta, galera. Santos subiu. Santos está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, lugar de onde não deveria ter saído, lugar onde tem que estar, no mínimo, por toda a sua existência. Estamos de volta, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas ao longo do ano, apesar das reclamações, que eu não retiro nenhuma das reclamações, apesar dos pesares, apesar do treinador que ainda está no clube e que provavelmente não ficará, tomara, o Santos está de volta num jogo tenso, difícil, tá? Que o resultado não reflete necessariamente como foi a partida, apesar do domínio do Santos. O Santos dominou o Vila Nova boa parte do jogo, teve uma pressão ali perto do final, quando o Vila Nova tem duas ótimas chances, uma passa raspando e a outra o Brasão faz uma boa defesa e o juiz dá tiro de meta. Mas o Santos foi melhor que o Vila Nova, venceu com propriedade, né? Conseguiu um 3-0, né? Gol do João Basso, né? Curiosamente estava no dia, né, que o Santos caiu, dia 6 de dezembro de 2023, estava naquela partida, estava no lance que gerou o gol que decretou o rebaixamento do Santos, né? Mas fez o gol que abriu o caminho dessa vitória. O Santos, se o Ceará não vencer o jogo contra o Avaí nesse domingo, o Santos estará matematicamente na primeira divisão. O Santos está a um ponto de garantir o acesso, né? Faltam 3 partidas para o Santos consolidar o acesso, mas o Santos já subiu, gente. É muito, muito, muito difícil, mesmo que as chances matemáticas ainda possam ser um pouco contra, mas o Santos fazendo um ponto aí nos jogos que restam, né? Tem mais um jogo na Vila Belmiro. O Santos garante o acesso matemático, mas a tendência é que isso se consolide, então eu já tô afirmando aqui que o Santos subiu, né? E vamos lá, eu vi o jogo no Premier, tá? Embora o jogo tenha passado na Globo. O Odinei Ribeiro, eu quero mandar um beijo, um abraço pra ele, não sei se ele vai ver, mas assim, agradecer a cobertura que ele faz do Santos. Todas as vezes que ele narra jogo do Santos, né? É um cara da Baixada Santista, não sei necessariamente é torcedor do Santos, mesmo que não seja. O respeito e o carinho e o tamanho que ele dá ao Santos, a valorização que ele dá ao Santos, são uma das coisas mais bonitas que a gente vê na transmissão esportiva, assim. O jeito que o Odinei Ribeiro trata o Santos e qualquer time que ele narra, tá? Ele fala com muito respeito dos clubes, mas eu tô falando por parte como torcedor santista. O carinho que o Odinei Ribeiro trata o Santos, assim, é louvável. E as falas dele ao longo da partida de hoje, né? Falando dos problemas do relacionamento com o Carille ao longo do ano, falando da valorização que a diretoria tem que dar ao clube, entender o momento, entender o tamanho do clube, o quanto que o Santos precisa se reinventar para se manter e fazer ótimos anos nos anos subsequentes, né? Tudo isso, eu espero que o Marcelo Teixeira e os diretores do Santos coloquem a mão na consciência e levem isso em consideração. Tá ali uma pessoa que, não sei se é santista, mas que não exclui nada do que ele falou, uma pessoa que entende o tamanho que o Santos tem. E fala sobre isso, e mostra sobre isso, e fala nas transmissões, fala da história, fala dos jogadores, fala várias e várias vezes, e deu muitos avisos ao longo da transmissão. Então, parabéns pro Odinei Ribeiro aí, que falou com muito carinho e muito respeito sobre o Santos novamente, tá? Inclusive em partidas que o Santos vai muito mal, em partidas que o Santos não jogou bem, ou partidas que o Santos perdeu e ele narrou também, ele falou, tá? E ele falou nesse jogo de novo, né? Apesar dos pesares, de todos os problemas ao longo do ano, de um futebol que não agradou o torcedor do Santos, né? O Santos está consolidando o seu acesso. E, cara, eu não quero ficar entrando muito em pormenores aí do Carille, do elenco, no dia de hoje, porque eu acho que não cabe, eu vou fazer isso depois, tá? Relação dos jogadores que estão no elenco, jogadores emprestados, jogadores que estão afastados, que têm contrato com o Santos também, né? Possíveis reforços de observação que eu fiz, né? E eu não sou scout, eu já falo, mas de jogadores que eu acho interessantes, que podem agradar o Santos. Eu vou muito por fora da curva, eu não vou ficar nessa coisa de jogador renomado, tá? Meu sonho é o retorno do Neymar, todo mundo sabe, mas não vou ficar pegando nessa, embora a gente saiba que o Marcelo Teixeira quer um jogador desse gabarito, e
E não se surpreenda se o Santos for atrás do Marcelo, que acabou de rescindir com o Fluminense, tá, gente? Eu não tô dando informação, é um achismo meu, tá? É um feeling. O Marcelo tem nome, é um jogador de renome, é amigo do Neymar. Não se surpreenda, tá? Não que eu fosse atrás do Marcelo, embora seja muito fã dele. Mas não se surpreenda se o Santos aparecer atrás do Marcelo para a próxima temporada, tá bom? Fique esperto que isso pode acontecer. Mas, vamos lá. O jogo começou com o Santos tendo a posse de bola. Chegou algumas vezes, principalmente com o Juliano, né? O Juliano teve boas oportunidades, mandou uma bola na trave, deu uma bicicleta muito bonita. Eu não vou criticar a partida do Juliano, embora eu acho que ele falta intensidade, que é uma coisa que ele pega muito, mas eu acho que é um jogador que tem uma movimentação muito boa, um posicionamento muito bom, embora jogue praticamente como um segundo atacante e muitas vezes atrapalhando até o Wendel na movimentação dele. Mas fez uma boa partida, teve boas chances. Por capricho do destino, não conseguiu abrir o placar nas chances que teve, né? Duas muito claras, o goleiro do Vila Nova fez boa defesa, principalmente na segunda, ali na bicicleta que ele deu, a outra foi na trave, né? O Guilherme fez uma partida muito boa, foi coroado com o gol de pênalti, que ele bateu muito bem, tava ressabiado, porque eu não acho que ele é um bom batedor de pênalti, mas acabou batendo bem o pênalti, que aconteceu, foi muito pênalti no Otero, o absurdo é o árbitro não ter dado durante o jogo, né? Ele teve que ser socorrido pelo VAR, porque assim, foi muito pênalti, deu uma carga, o jogador do Vila Nova deu uma carga nas costas do Otero dentro da área, completamente absurdo, ele tinha dado tiro de meta, mas infelizmente o VAR interveio, lance capital, e acabou, né, que o árbitro marcou a penalidade. E o terceiro gol veio do nome do jogo pra mim, o cara que mudou o jogo, que é o Otero. O Otero entrou e mudou o jogo positivamente. É um cara que eu gosto bastante, é um cara que eu manteria pro time na próxima temporada, não necessariamente para ser titular, porque o Otero se mostrou um excelente jogador de segundo tempo, aquele cara que entra e muda o jogo, principalmente nas bolas paradas, mas assim, na movimentação, porque ele tem velocidade, tem agilidade, ele tem intensidade, ele se movimenta bastante, ele aparece dos dois lados, é um cara que pode contribuir muito num time estruturado e que ele possa, né, ser um jogador interessante. Mais ou menos, para você que vai lembrar, com o jeito que o Basílio era no Santos, né? O Basílio foi um excelente reserva do Santos, um excelente jogador que entrava em segundo tempo, o Camanducaia foi em um outro momento, assim, um jogador que botava fogo no jogo, né? Ele entrava para contribuir muito, e eu vi um Otero de segundo tempo, principalmente nessa reta final, e sendo esse tipo de jogador, não necessariamente começando todos os jogos, um ou outro eu acho que ele pode começar, mas sendo um jogador de segundo tempo, um jogador que tem muito a contribuir, né? E ele foi coroado pela excelente partida dele, por ter entrado, por critério físico, porque o Carille não ia tirar o Serginho, mas ele tirou porque o Serginho acabou sentindo, entrou o Otero, ele foi coroado com o terceiro gol de falta ali. Que eu acho que é uma bola defensável pro goleiro, mas o chute do Otero, cara, é complicado porque ele pinga bem na frente do goleiro. E geralmente isso acontece, tanto que o movimento do goleiro é de tentar jogar a bola pro lado, ele não consegue espalmar ela pra longe, porque ela pinga muito perto dele. Então a reação do goleiro, a leitura do goleiro tem que ser muito rápida para reagir naquele momento, né? O goleiro até tentou, mas a bola acabou pingando muito rápido na frente dele e acabou enganando o goleiro. Então assim, a gente pode até colocar na conta do goleiro do Vila ali uma falha, até concordo, mas o chute do Otero é perigoso nesse nível, porque ele geralmente, quando ele bate, a bola passa da barreira, né, e ela vai na frente do goleiro, ela pinga na frente dele. A técnica do chute dele é essa, né, bater uma bola com duas curvas e ela pinga na frente do goleiro. E aconteceu de novo. Em outro lance ele bateu uma falta perigosa e o goleiro acabou espalmando. Então assim, o nome do jogo foi o Otero, foi o cara que mudou o jogo pro Santos. O Santos estava num jogo complicado, amarrado, não conseguindo passar da marcação do Vila Nova, porque o time do Santos faz cruzamentos demais, né? É um time que joga na bola do cruzamento, só que os laterais do Santos que começaram jogando, tanto o Escobar, que fez outra boa partida, quanto o Rainer, eles não têm muita qualidade no cruzamento. O Escobar tem mais que o Rainer não tem nenhuma qualidade no cruzamento, o Serginho também não conseguiu. O Serginho, inclusive, foi preciosista num primeiro momento ali, que ele recebe uma bola livre para chutar, ele tenta driblar, né, voltar pro meio, driblar, e ele acaba perdendo a possibilidade do chute. Então, assim, não fez uma boa partida o Serginho, mas não é um cara que me desagrada não, tá? Não manteria ele pro ano que vem, eu vou entrar nesses pormenores num vídeo mais pra frente, mas é um cara que não comprometeu quando jogou pelo Santos, tá? É um cara que tem mobilidade. Eu até acho que pra posição de meia ele contribuiu mais do que o Juliano na criação de jogadas, né? Em outras partidas ali, jogando como meia, jogando na função de meia, ele é mais meia que o Juliano. O Juliano é muito um segundo atacante. Talvez um time que jogue num 4-4-2 com meias, não com pontas na função de meia,
o Juliano talvez funcione melhor, né? Fazendo uma função que antigamente, tá, gente? Só para você ter referência, o Del Piero fazia, por exemplo, o Totti, o Bebeto, jogadores que faziam a função de segundo atacante, né? E tinham um toque bom de meia, mas eram segundos atacantes nas funções dele. Então era um cara que chegava muito na área. Talvez o Juliano, num time com essa estrutura tática, ele possa funcionar melhor. É um cara que vai ficar muito caro para a próxima temporada, mas tirando a parte, indo só para a parte esportiva, eu também manteria no elenco, não para ser titular do Santos, mas para ser parte do elenco, tá? Tem jogadores aí que seriam importantes até nesse processo para a próxima temporada. Não acho que todo mundo, acho que tem que ser feita uma análise muito mais criteriosa, não pode pensar em gratidão por Série B, não dá, né, que é os casos de alguns outros jogadores que a gente vai falar depois, mas não dá para pensar nisso. Enfim, o Santos conseguiu uma boa vitória, né? A torcida compareceu de novo. Pra mim, o grande jogador do Santos na temporada é o torcedor do Santos, cara. Porque a torcida do Santos abraçou o time, apesar de todos os problemas, apesar de todo o relacionamento conturbado e muito ruim do treinador, apesar de todas as mentiras do técnico ao longo da temporada. Recentemente, mais uma, né? Que ele fala que o Miguel teria minutos depois de voltar da seleção. O Miguel tá voltando pra seleção de novo, sem jogar pelo Santos, né? Vai jogar pela Bolívia de novo, sem defender as cores do Santos. Então, assim, apesar de tudo isso, a gente conseguiu subir, né? Então agora cabe ao presidente do Santos, a trupe santista, a diretoria, fazer uma análise muito criteriosa, não pensar em gratidão, pensar em ação, em efetividade, cara. Funcionar olhando para bons exemplos, não para exemplos ruins. Não dá para ser gratidão o tempo inteiro. Você pode ter um misto de gratidão, sabe? Mas sendo criterioso. Você não pode só trazer jogador ou manter jogador porque ele tava ali roendo o osso, sabe? A gente teve exemplos ao longo dessa temporada nessa situação. Mas, apesar das panelas do treinador, que sim, cara, você pode vê-las em campo, principalmente nas substituições de hoje, né? No momento que entram Furt, Rincon e etc., que a gente vê que o treinador tem essa predileção pelos amigos dele do elenco. E tá tudo bem você ter amigos no elenco, pessoas que você se identifique mais. Isso é normal na condição humana. Só que você não pode botar isso a critério esportivo, porque você está priorizando o seu relacionamento do que a parte esportiva, a parte tática, a parte de jogo. Você não pode fazer isso numa condição como essa, numa posição como essa de treinador de um clube grande. Sabe? Você não pode fazer, de qualquer clube, tá? Como é o caso do Santos aqui. Você não pode se colocar nessa condição de só colocar seus amigos em campo. Você tem que saber lidar muito bem com as pessoas, tem que ser um gestor de pessoas, sim, mas tem que escolher melhor, né? Tem que dar predileção para as pessoas que têm mais capacidade técnica naquele momento, não só os seus amigos, tá? Alguns jogadores ao longo do ano a gente sabe muito bem como foram feitas essas escolhas, né? Alguns jogadores, a gente só vai entrar nesse pormenor em outros vídeos, porque esse vídeo aqui é para celebrar a volta do Santos à primeira divisão. Espero muito, criteriosamente também, que a diretoria do Santos não entregue a camisa 10 do Santos para qualquer um, tá? Não é qualquer jogador que pode vestir a camisa 10 do Santos, tem que pensar muito nisso. Eu sou muito radical com relação a isso, para quem me acompanha faz tempo sabe, eu acho que a camisa 10 do Santos não pode ser dada para um jogador que não seja formado no clube ou que tenha uma grande identificação com o clube. Não pode ser para qualquer um, não pode ser um poder de barganha, tá? Como casos de Soteldo, casos de Ricardo Goulart, não pode ser você dar essa camisa para esse cara. A camisa 10 do Santos e outras também, mas especificamente a camisa 10 do Santos, ela tem um poder muito grande. Então ela tem que ser dada para um grande ativo da base, para um jogador que foi formado no Santos, ou para um jogador que tem a grande identificação com uma história feita no Santos, que é o caso do Giovani, por exemplo, que não foi formado no Santos, mas criou uma identificação, é torcedor do clube, tudo isso merece a camisa 10. O Zé Roberto, quando vem pro Brasil, apesar de ter sido isso, criou uma grande identificação. É um jogador totalmente fora da curva. Tudo bem, mas você não pode usar a 10 para barganha para qualquer tipo de jogador. Tem que ser um caso especial, um caso diferente dos outros. É uma camisa diferente, cara. É uma camisa com peso diferente. É a maior camisa 10 da história do mundo. É a do Santos. Então o Santos tem que valorizar essa camisa 10 e não entregar ela para qualquer um. Ah, não tem um jogador assim no elenco. Não entrega a camisa 10 para um jogador do elenco. Quando tiver esse jogador, a gente entrega. E não precisa ser necessariamente uma contratação ou um ativo da base, tipo o Neymar voltando, o Gabigol, sei lá, né? Não precisa ser esse cara. Pode ser um cara, eu vou só usar o exemplo do Miguel, tá?
Pode ser o Miguel que, com o tempo, sendo camisa 20, por exemplo, ele desenvolva uma relação muito próxima, faça por merecer, por ser um ativo da base, com o tempo receber essa camisa 10. Ou o Bernardo, ou o Luca Meireles, enfim, qualquer um da base que possa fazer esse tipo de história. É nesse motivo que eu acho, tá? Mas é um achismo meu, é uma opinião minha, ela é minha, tá? Se você quiser concordar, tudo bem, pode discordar, pontos de vistas são interessantes, é bom a gente discutir esse tipo de coisa, tá? Não tem problema nenhum, mas eu acho que não pode ser usada para qualquer caso, tá bom? A camisa 10 ela é muito importante, então que a diretoria do Santos dê a importância devida que ela merece. Eu fui contra aposentar a camisa 10 no período de Série B, tá? Se te parecesse alguém que merecesse, ok, mas eu acho que esse merecimento tem que ser em qualquer campeonato que o Santos disputar. A não ser quando você é obrigado a usar a camisa 10, que são as competições da Conmebol, por exemplo. Você tem que ter uma numeração, né, sequencial. Acredito, não sei se mudou isso. Acredito que tenha que ser a numeração sequencial. Se não tiver, ótimo, tá? Porque aí você não usa. Então é isso, cara. Mas enfim, estamos de volta. Vamos pensar. A gente tem um tempo ainda, podia ter sido antes, mas a gente tem um tempo, né, como clube, para pensar nos próximos passos, negociar um novo treinador, trazer alguém que tenha condições, encaixe com o sistema de jogo, né? Pode não dar certo, porque é do futebol, né? Mas pensar em nomes para esse tipo de coisa, essa substituição de técnico, ela é muito importante. Eu acho que é o primeiro passo antes de dar todos os outros. Um scout interessante, um departamento de psicologia tem que ter no Santos, tem que ter, você não pode abrir mão dessas coisas. Pensar no treinamento de goleiros, pensar na preparação física. O Santos vai ter um calendário mais atribulado na próxima temporada, então tem que pensar em todos esses passos. O Santos não pode abrir mão disso, tá? E principalmente quando for fazer análise de reforços, olhar muito para o departamento de análise, que é o departamento de scout, ver o mapeamento de jogadores que ele tem, não ir só na indicação de treinador, tá bom? Isso é muito ruim. Então que seja feito dessa maneira. Torcer muito, cara. Do jeito que está, do jeito que foi ao longo do ano, vocês sabem muito bem a minha opinião, o que eu espero do Santos pro ano que vem. Eu espero estar enganado. Espero que eu seja surpreendido positivamente, espero estar errado no que eu acho que pode acontecer, mas a gente sabe que ao longo da temporada tivemos muitas tribulações que não precisariam ter acontecido. A relação do presidente com as informações verdadeiras que circularam acerca do Santos e das renovações, etc., vindas do Rodolfo lá do Futeboteco, foi muito ruim. O jeito que ele lidou com isso, né, de não pôr publicamente, e como o Rodolfo disse, esse tipo de coisa tem que estar no portal de transparência do Santos, porque é de interesse público e não tem por que o Santos esconder esse tipo de coisa, né? Porque gestão responsável passa por isso também. Então a gente tem que olhar os bons exemplos, pensar sim em SAF, que eu acho muito difícil de acontecer com a gestão que tá aí, mas pensar sim em SAF, ver se esse estádio sai do papel, a parceria com o Pacaembu tem que ser pra ontem. O Santos não pode mais esperar. O Santos não pode ser um clube que empurra tudo com a barriga, e o Santos, acima de tudo, não pode ser um clube tratado como um clube de bairro. O Santos é muito grande, é muito gigante para ser tratado como um clube de bairro, o time de uma cidade. O Santos não é um clube de uma cidade. O Santos é de Santos, eu concordo. Eu sempre, a sede do Santos tem que ser o Santos. O mando de jogos do Santos prioritário tem que ser em Santos. Eu concordo, mas o Santos não pode ser tratado como um clube de bairro. O Santos é um clube diferente dos outros. O Santos tem mais torcida fora de Santos, então tem que criar coisas. O plano de sócio torcedor, que foi promessa de campanha, porque eu estava lá, não foi reformulado, as promessas não foram cumpridas. Eu vou ficar batendo nessa tecla até cansar, porque isso tem que ser feito. O Santos tem que pensar no torcedor que mora longe de Santos e que não tem atrativo nenhum para ser sócio. A gente é sócio, eu moro longe, a gente é sócio por amor, tá? O Santos tem que pensar nesse torcedor também, porque não é pensado. Tem que pensar, tem que tratar esse torcedor como um torcedor importante, não só o torcedor que vive em Santos, que também é muito importante, porque afinal é o torcedor que mais comparece ao estádio, mas não tem que pensar só nisso. Tá? O Media Day dá para englobar várias e várias coisas. Tem muitos torcedores com conhecimento e com ideias muito boas para implementação. Basta querer, tá certo? Enfim, tamo junto, subimos. O mais importante aconteceu, agora é pensar nos próximos passos. Comemora, cara, celebra. Depois eu volto com críticas, com reformulação, com ideias e tal, porque eu acho que cabe a gente fazer isso também, tá? Só uma coisa, eu
sei que eu falei que eu precisava ter postado mais ao longo do ano, postar notícias, mas, cara, é muito desgastante. É muito desgastante de verdade. Assim, pra criar conteúdo, né? Dependendo do humor, é muito difícil, cara. E o Santos ao longo do ano, realmente, muito difícil. Então eu dou parabéns a todo mundo, todos os criadores de conteúdo que se dedicam a fazer conteúdo diário sobre o Santos, porque é muito difícil, cara. Parabéns a todos vocês que fazem conteúdo diário sobre o nosso time. Todos vocês. Vocês estão de parabéns mesmo. A cobertura, a dedicação, eu sei. Eu faço esporadicamente, né? Eu faço pós-jogo, basicamente. Mas eu sei o quão árduo é pra vocês produzir esse conteúdo, principalmente na fase que a gente viveu ao longo desses últimos anos. Então, parabéns a todos. Eu não vou ficar nominando todo mundo, porque eu não quero esquecer de ninguém. Mas, vocês, criadores do Santos, que produzem conteúdo diário sobre o nosso clube, vocês sabem, né, de quem eu tô falando. Então, parabéns a todos. E parabéns a nós, torcedores, porque nós abraçamos esse clube na tristeza, na lamúria e agora na alegria de novo. A gente continua ao lado do Santos. Quem ama o Santos de verdade somos nós, torcedores do clube. Nós amamos o Santos de verdade, tá? Nunca esqueça disso. É a gente que ama o clube e faz com que ele aconteça, apesar dos pesares. Tamo junto, um beijo e valeu.